O programa Nossa Igreja conta com apoio. Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento. Salão de festas, amplo estacionamento, cozinha com equipamentos profissionais e opção de hospedagem. Ambiente ideal para festas de casamento e eventos familiares. Fácil acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim. Reserve agora mesmo sua data pelo fone 3638-1818. Fazenda Cachoeira. Seu evento como sua família merece. Olá, está começando mais uma edição do programa Nossa Igreja, para você que nos acompanha na TV União e também nos canais de comunicação da Diocese. E o tema de hoje é muito especial para a nossa Igreja Católica. Falaremos sobre Pentecostes, com a participação também de um membro da comunidade católica Presença. Mas daqui a pouquinho darei mais detalhes, porque como de costume, no início do nosso programa, eu quero convidá-la a rezar conosco. Colocar neste momento de oração toda a sua prece, louvor, a adoração e também talvez aquilo que esteja te angustiando nesses dias, colocar em oração também com a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O programa Nossa Igreja está só começando. Quero agradecer a você que compartilha conosco mensagens através das nossas redes sociais e convido, envie mais aqui, seu pedido de oração, seus comentários, agradecimentos. Fique à vontade para introduzir mais informações nesse nosso canal de comunicação com você. Para falar sobre Pentecostes, temos a participação do recém-ordenado diácono Bruno, da comunidade Presença. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos nos aproximando da celebração da solenidade de Pentecostes e é importante, nos aproximando desta grande solenidade, nós recordarmos o seguinte, recordarmos que Pentecostes, na verdade, ela sempre foi uma festa celebrada na tradição judaica, na história do povo judeu, de maneira especial ao longo dessa história com dois significados. Primeiro, quando se celebrava Pentecostes, se celebrava o dom da colheita, a alegria de se colher os primeiros frutos das plantações que eram realizadas. Depois, Pentecostes na história do povo judeu ganha um outro significado. Se celebra não só mais o dom da colheita, mas o dom da lei que foi dado ao povo judeu. A lei que foi dada por meio de Moisés no Monte Sinai. Então, essa era a celebração de Pentecostes ao longo da história do povo judeu. Só que nós, cristãos, não celebramos Pentecostes apenas nos remetendo ao dom da colheita, não apenas nos remetendo ao dom da lei que foi dado no Monte Sinai na primeira aliança. Não. Para nós cristãos, celebrarmos Pentecostes na liturgia e trazer isso para a nossa vida significa celebrar Deus que se fez dom. Não é somente um dom recebido de Deus, mas é celebrar o fato de Deus ter se feito dom e ter nos dado Ele mesmo. Sim, porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita dentro dos nossos corações, que mora dentro de mim, que mora dentro de você. Receber o dom maior, que é o próprio Deus. Isso é celebrar Pentecostes. É interessante nós percebermos
que o Novo Testamento vai falar de Pentecostes não somente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo do 1 ao 13, mas também perceba que no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, em outros momentos, vai se relatar os apóstolos, judeus e não judeus, outras pessoas, portanto, que experimentam, fora daquele momento, Pentecostes novamente. Mas mais ainda, se nós pegarmos as cartas de São Paulo, são várias as vezes que São Paulo vai se remeter ao Espírito Santo e vai falar de Pentecostes que as primeiras comunidades cristãs experimentavam tendo experiências com a pessoa do Espírito Santo. O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos dizer? Que a igreja tem que estar aberta a um constante Pentecostes. Há um perene Pentecostes. É isso que dá vida à igreja. É isso que traz dinamismo para a igreja. Ou seja, Pentecostes não é apenas um fato do passado. Não. Pentecostes não foi apenas para as primeiras comunidades cristãs. Não foi apenas para a igreja dos apóstolos. Não. Pentecostes é, hoje, para mim e para você, um mistério que precisa ser atual. Nós, hoje, como igreja, como discípulos de Jesus nos dias de hoje, nós precisamos estar abertos a experimentar, a viver Pentecostes. Um novo e um perene Pentecostes. Aquilo que já nos diziam os últimos papas. A igreja de hoje necessita de fogo no coração, de profecia no olhar, de brasa nos lábios. Ou seja, necessita ser uma igreja viva. Uma igreja atuante, e para ser viva e para ser atuante, necessita ser uma igreja aberta ao Espírito Santo. Portanto, é nesta semana, aliás, nesta solenidade de Pentecostes, melhor dizendo, que se aproxima, peçamos a Deus esta graça de termos uma experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é vivendo Pentecostes, que nós vamos viver com autenticidade, com maturidade, com profundidade a nossa fé, a nossa vida cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé, sem a ação do Espírito Santo, ela vai sendo minada. O que é a Sagrada Escritura sem a ação do Espírito Santo? É letra morta. O que é a moral, a disciplina da igreja sem a ação do Espírito Santo? É legalismo. O que é a liturgia sem a ação do Espírito Santo? Um ritualismo externo. Em tudo que diz respeito à vivência da nossa fé, nós necessitamos da ação do Espírito Santo. Por isso nos abramos com generosidade, para que o Espírito faça obra nova em nós com abundância. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, Diácono Bruno, por sua participação e colaboração aqui no programa Nossa Igreja. Estendo também o meu muito obrigado a toda a comunidade católica Presença. Um grande abraço a Lucimar, a fundadora, e a todos os membros que estão em vários locais do país e do mundo nesta obra de evangelização. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, temos a palavra do pastor. Já, já. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento. Salão de festas, amplo estacionamento, cozinha com equipamentos profissionais e opção de hospedagem. Ambiente ideal para festas de casamento e eventos familiares. Fácil acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim. Reserve agora mesmo sua data pelo fone 3638-1818. Fazenda Cachoeira. Seu evento como sua família merece. O programa Nossa Igreja está de volta e agora gostaria de convidá-lo e convidá-la a ouvir a palavra do pastor com o nosso administrador diocesano, Padre Joãozinho. A graça de Jesus ressuscitado esteja com você.
Minha irmã, meu irmão, neste domingo chegamos à plenitude do mistério pascal com a solenidade de Pentecostes. Conforme o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus é o sopro que dá a vida, que cria o homem novo, a nova comunidade. A comunidade de Jesus é animada, acompanhada e sustentada pelo Espírito Santo. O Evangelho diz que Jesus entrou no lugar onde os discípulos se encontravam e pôs-se no meio deles. Ele é o centro da nova vida da comunidade. A igreja se reúne em volta de Jesus, ao redor dele. Ele é o Senhor que dá o seu Espírito sem medida, fazendo de cada pessoa batizada um membro do seu corpo, que é a igreja. Na carta aos Coríntios, diz que fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E o Espírito Santo é a alma deste corpo, que é a igreja. É Ele que dá vida a este corpo. No livro dos Atos dos Apóstolos, temos duas imagens para falar da vinda do Espírito Santo no Pentecostes: o vento forte e a língua de fogo. O Espírito é como o vento forte. Como diz uma conhecida música, ninguém para esse vento passando, ninguém vê e ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. O Espírito Santo impele a Igreja para fora. A Igreja de Jesus, animada e impulsionada pelo seu Espírito, é sempre uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas, uma igreja missionária. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, disse Jesus. É o Espírito Santo que vem sobre nós como um vento para nos impelir à missão de evangelizar, para nos arrastar em direção aos outros, para anunciar a boa nova da salvação de Jesus. Através do anúncio do Evangelho, pela força do Espírito, é que a igreja vai crescendo, vai se fazendo presente em todos os lugares. A outra imagem da cena de Pentecostes é a língua de fogo. Assim cantam nossas comunidades. Feita de homens, a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. O Espírito Santo é como um fogo que, com sua luz, nos ilumina e aquece. Ilumina os nossos passos para que andemos no caminho do bem. Ilumina os caminhos de evangelização da igreja. É luz que ilumina e aquece. Como um fogo, o Espírito Santo aquece o nosso coração para amar. Muitas vezes eu gosto de rezar assim: vem, Espírito Santo, aquece o meu coração para amar. O nosso coração, às vezes, é duro, fechado, indiferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos da luz do Espírito Santo para aquecer nosso coração, a fim de que seja transformado num coração de carne, ardente, cheio de amor, para amar como Jesus. Que na celebração deste Pentecostes fiquemos cheios do Espírito Santo e que Ele nos console, anime, aqueça o nosso coração para amar e perdoar e impulsione sempre a Igreja para a missão. Quem tem o Espírito Santo vive sempre no amor e na comunhão com Jesus e com o Pai e busca sempre a unidade da Igreja, a comunhão com os irmãos de sua comunidade e sente sempre o desejo de servir aos outros. Que o Espírito Santo
ensine a nossa Igreja a viver na comunhão, na unidade e em estado permanente de missão. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. E que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, muito obrigado por sua bênção. Tivemos a palavra do pastor com o nosso administrador diocesano, Padre João Cândido da Silva Neto. Quero agradecer a você também que compartilha o programa Nossa Igreja com os amigos, familiares, que deixa seus comentários. Quero aproveitar também e convidá-lo. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição para você.